Eu conheci o Bernardino em 1980, logo após o retorno dele ao Brasil, mas já o conheci de nome desde a minha época de estudante na USP, onde eu entrei em 1974, devido ao fato dele ser um dos estudantes brasileiros de geologia que, por problemas políticos, tiveram que deixar o país. Quando ele voltou e se envolveu com o projeto de criação do Instituto de Geociências da Unicamp, nós trocamos algumas ideias e ele me disse que o projeto inicialmente elaborado pelo professor Herrera previa uma área de sensoriamento remoto. E eu estava, nesse momento, terminando o meu mestrado em sensoriamento remoto no INPE e, obviamente, me interessei pela ideia de vir para a Unicamp e ajudar a montar o Instituto de Geociências. Bernardino foi muito entusiasta e me estimulou bastante, então foi ele, na verdade, que me trouxe para o Instituto para formar o pequeno grupo de docentes inicial que implantou o Instituto e o programa de pós-graduação logo em seguida. Eu entrei em 1983 no Instituto, o programa de pós-graduação foi iniciado em 84. E, ao mesmo tempo, ele também foi um grande estimulador, incentivador para que eu fizesse meu doutorado, que eu já tinha iniciado aqui no Brasil, na USP, mas que eu fizesse fora do Brasil. E, em 1986, então, com o estímulo dele e de outros colegas, eu fui à Inglaterra fazer meu doutorado. Enquanto eu estava lá, em 89, eu recebi uma visita do Bernardino e da Leda, passaram lá por Londres, onde eu morava, e foram me visitar, a mim, a Vera, o nosso filho Guilherme, uma visita muito agradável, onde ele me contou dos planos que a Unicamp tinha de montar uma rede de estações de trabalho, seria a primeira rede de computadores desse tipo no Brasil. Havia um financiamento externo que a Unicamp havia obtido para isso, e para o Instituto isso seria importante na área de informática geológica, que é uma área da qual ele sempre foi um entusiasta. E também o responsável, né, por implantar um primeiro laboratório de computação geológica no Instituto. Isso antes mesmo da implantação do laboratório de processamento de informações georreferenciadas, que eu fiz depois do meu retorno em 1990, do doutorado, com o apoio dele e com o apoio da Unicamp, através desses equipamentos de alta performance, que foram comprados e distribuídos por todas as unidades da Unicamp. Então, no Instituto de Geociências, o LAPIG, né, que é o nome do laboratório, é o centro de computação e que cresceu a partir de um núcleo inicial desse pequeno laboratório de informática que o professor Bernardino tinha criado. Como a gente vê, ele estava sempre à frente da sua época, com ideias bastante inovadoras dentro da geologia, e ele assim o fez durante toda a sua carreira. Como diretor, ele foi extremamente dedicado à organização da administração do Instituto, porque era um instituto, digamos, em consolidação, em fase de consolidação, pequeno, com poucos funcionários, poucos docentes, e só com curso de pós-graduação na época que ele foi diretor. Depois da diretoria, ele se envolveu também na concepção do curso de graduação. E, novamente, mostrando o seu caráter empreendedor e inovação, um curso com características únicas, como tinha sido de pós-graduação que ele ajudou a montar junto com o professor Herrera e o professor Celso Pinto Ferraz. Então, na graduação, já aí em meados da década de 90, né, a ideia era um curso de Ciências da Terra, onde, posteriormente, os alunos optariam por duas modalidades, a Geologia e a Geografia. E assim foi implantado no final da década de 90, 1998. Assim começou, durou alguns anos, até que o ingresso depois se separou em Geografia e Geologia. Mas durante os anos iniciais, o projeto do professor Bernardino foi mantido, né, foi seguido, e foi uma experiência muito interessante.
Como o Bernardino sempre foi uma pessoa muito ativa intelectualmente, academicamente, ele logo depois se envolveu, logo depois da diretoria, se envolveu em um outro projeto, o projeto de geologia médica, do qual ele foi o pioneiro e responsável pela implantação no Brasil, através de um projeto grande da FAPESP, envolvendo dezenas de pesquisadores, né, que foi desenvolvido no Vale do Ribeira para estudar a contaminação de chumbo pelas populações locais em função de antigas minas de chumbo que operaram nessa região. Novamente, foi um projeto modelar, teve grandes impactos aí para a sociedade, que era uma marca do Bernardino, pensar a geologia e as ciências da Terra e seus impactos para o ser humano, para a sociedade. E num desdobramento disso, ele também atuou no NEPAM, o Núcleo de Pesquisas em Meio Ambiente da Unicamp, do qual ele foi diretor. Então ele foi diretor do Instituto e foi diretor do NEPAM, entre vários outros cargos que ele ocupou, em todas elas imprimindo essa dinâmica inovadora, muito típica da personalidade do Bernardino. Bom, eu não vou me deter aqui na sua carreira, eu acho que o resumo disso é que ele, de fato, é um exemplo, sempre foi um exemplo para os jovens colegas como eu, dos quais ele foi responsável por trazer pelo Unicamp, montou uma equipe muito interessante, muito competente, né? E aí hoje temos o Instituto de Geociências da Unicamp com destaque no cenário nacional e também internacional. Então, Bernardino, parabéns pelo título de professor emérito que você agora irá receber. Você é totalmente merecedor desse título e de muitas homenagens mais que possamos fazer.